dia. Aula de ciências hoje do sexto ano, nós vamos falar sobre agrotóxicos e o solo e a saúde humana. Esse conteúdo está no capítulo 2 da apostila, página 10 e 11. Então, gente, a gente vem falando sobre poluição, produção de lixo, né? O que isso pode causar para o ser humano. A gente falou sobre alguns métodos que nós temos para tentar solucionar o lixo que a gente produz, dar fim a ele, tentar também minimizar essa produção do lixo. Nós vimos várias questões, né, vários conceitos, os 5 R's, as cores que envolvem as latas de lixos que vão coletar os produtos reciclados. Vimos várias questões, né? Discutimos quais são os melhores métodos de tratamento do lixo. E hoje, para finalizar esse conteúdo, a gente vai falar um pouco sobre os agrotóxicos e depois sobre a saúde humana relacionada ao solo. O que os agrotóxicos têm a ver com o solo, gente? Tem tudo a ver, tá ligado diretamente, e é um tema que hoje em dia está bem em evidência, né? Primeiro a gente precisa entender o que é um agrotóxico, né? Para quem não sabe, agrotóxicos são substâncias químicas, tá, produzidas artificialmente para combater, tá, agentes que podem causar danos a plantações. Quais são esses agentes? Podem ser insetos, podem ser fungos, bactérias, vírus e podem ser até outras plantas, conhecido como ervas daninhas. A gente vai falar de tudo isso detalhadamente. E aí esses agrotóxicos são produzidos industrialmente para que deem fim a esses parasitas, porque eles são considerados parasitas. Mas, professor, por que tem que dar fim a eles? Porque, vamos lá, para pensar comigo. Eu sou um produtor, por exemplo, de milho, eu tenho a minha plantação de milho, e aí a minha plantação é atacada, por exemplo, por um inseto que destrói essa plantação. Eu vou ter um prejuízo enorme e vou também causar um déficit de produção de alimento para o ser humano. Então esses agrotóxicos vieram para tentar trazer um benefício para a produção de alimento para o homem de forma mais fácil, tá? Então os agrotóxicos são uma coisa muito boa, né, professor? Não, a gente já vai falar sobre isso também, tá? Mas antes vamos especificar cada tipo de agrotóxico. E aí, filha? E aí, o que acontece? Os agrotóxicos, a gente pode afirmar que os agrotóxicos, eles são produtos que vão ser, digamos, venenosos, nocivos para as espécies que ali vão parasitar aquela plantação. Só que eles não são fidedignos, né? Eles não são especialistas, eles não são específicos para aqueles parasitas só. Eles também podem causar o dano a outras espécies, que é o que nós vamos ver. E sabendo disso, a gente hoje consegue classificar os agrotóxicos de 3 formas. A gente tem os fungicidas, os herbicidas e nós vamos ter os inseticidas. E aí, qual é a divisão de cada um? Primeiro a gente precisa entender que todos eles são agrotóxicos, ok? Só que os inseticidas, eles são específicos para insetos, ácaros, alguns nematóides, que são espécies parasitas, e até mesmo alguns moluscos parasitas. Já os fungicidas, apesar do nome fungicidas, não é só para fungos, é para fungos, vírus e bactérias. E os herbicidas são para as plantas chamadas de ervas daninhas que parasitam outras plantas, ok? E aí, gente, qual é o malefício que esses agrotóxicos, né, os inseticidas, fungicidas e herbicidas podem trazer, já que eles acabam com parasitas que destroem plantações que são benéficas para a gente?
Como eu disse, eles não são específicos para esses parasitas. Então, primeiro que eles podem levar a um impacto ambiental muito grande, porque eles não vão acabar apenas com o parasita, eles vão acabar com outras espécies também. Eles também podem levar à intoxicação dos próprios seres humanos que estão ali, digamos que, introduzindo esses agrotóxicos na plantação, através da contaminação direta. E o pior, essa contaminação pode chegar até a nossa mesa, até a nossa casa, porque dependendo da quantidade de agrotóxico que se usa, esse agrotóxico fica no alimento e a gente acaba ingerindo. Obviamente que tem um controle para que de quantidade de agrotóxico permitido para ser utilizado, porém isso não é seguro, ok? E muitas vezes não é respeitado, tá? Então é muito, muito sério esse problema do uso indevido de agrotóxicos. Qual seria a outra solução? O controle biológico. O que seria o controle biológico? Por exemplo, eu tenho lá o pulgão que ataca o milho. Eu simplesmente controlar essa praga, controlar esse parasita, o pulgão, com um predador natural. Por exemplo, a joaninha, que preda o pulgão especificamente e não se alimenta do milho. Isso é um controle biológico. Só que esse controle biológico leva mais tempo e é mais caro. Então é muito mais fácil utilizar agrotóxicos. E aí a gente cai naquele problema do crescimento populacional desordenado, porque é muita gente querendo muitos recursos, então a produção tem que ser muito rápida. Então é um problema, é uma bola de neve, ok? Desculpa, gente. Então, esse problema é um problema que tem que ser discutido, tem que ser debatido e tem que ser solucionado. Existem produtos orgânicos hoje em dia, né, que a gente vê que são muito mais caros. Caros por quê? Porque são produzidos em menor escala e por não ter agrotóxico. Então, a escala é muito menor de produção, o que se torna muito, muito mais caro, porque a resistência deles tem que ser maior àquelas espécies parasitas, então a produção é muito, muito menor. Por isso se torna mais caro até chegar ao consumidor, que somos nós, ok? Em relação ao solo e à saúde humana, eu separei algumas doenças que a poluição do solo, que eu não vou repetir os tipos de poluição do solo, que nós já vimos isso, debatemos bastante, podem causar. Eu separei 6 tipos de doenças que são mais comuns. Vocês vão se surpreender com 2, tá? Mas eu botei para que a gente até debata um pouco. Vamos lá. Primeiro é o bicho geográfico. O bicho geográfico é uma larva, tá? Que vem das fezes de alguns animais, como gatos e cachorros, se deposita no solo, e essa larva acaba penetrando na pele do ser humano e fazendo verdadeiros caminhos na pele do ser humano, causa coceira, inflamação. E por isso, devido ao caminho que ela faz, parecendo um mapa, vem o nome bicho geográfico. Okay? Segundo é a ascaridíase. A ascaridíase é uma lombriga, tá? Ela é muito encontrada em solo poluído, e aí a gente acaba ingerindo através de alimentos contaminados, mal lavados, verduras, legumes, e ela pode causar dor de barriga, diarreia, enfim, desidratação, problemas mais, digamos, intestinais. Temos a ancilostomose, que é um problema um pouco mais grave, conhecido também como amarelão, também em solos poluídos. Ela também é uma larva, uma lombriga, porém ela penetra no nosso corpo através da pele e ela se aloja podendo se alojar no nosso intestino e no nosso fígado. E ela ataca nosso sistema imunológico, nosso sistema respiratório, então ela pode causar problemas mais graves ao ser humano. Temos as verminoses, que são inúmeras verminoses. Uma das mais conhecidas é a teniase, né? Que é a tênia que se aloja no nosso intestino, ela pode chegar até 1 metro de comprimento. E as 2 que eu falei que causaria surpresa é a malária. Todo mundo já ouviu falar, mas professor, malária, poluição do solo? Sim, porque o mosquito que transmite a malária gosta de se proliferar em água poluída. Então, quando você polui o solo, essa água poluída vira um foco para esse mosquito, tá? E por último, câncer. O câncer, professor? Sim, e o câncer está associado diretamente com os agrotóxicos.
pelo consumo excessivo de substâncias, de alimentos com excesso de agrotóxicos, a gente pode sofrer mutações nas nossas células e que pode levar ao desenvolvimento de tumores cancerígenos, ok? Então, gente, é muito séria essa questão dos agrotóxicos, tá? Como sempre, eu vou pedir que vocês realizem um resumo, escrevam que a gente fixa melhor. Essa aula não tem atividade devolutiva, tá? Eu agradeço a atenção de vocês, muito obrigado, até a próxima.